E para essa edição do Campeonato Mundial de Modelação Inverno Congelante, nós temos 8 participantes. São eles, Mehtab do Bangladesh, ele é muito bom mesmo, ele é um veterano. Veterano e novato, eu vou usar essas duas palavras, né? Veterano é alguém que já está na competição há um bom tempo, e o novato é a primeira vez que ele entra. Então, nós temos o Mehtab, muito bom, realmente muito rápido, ele é um veterano. Contra o Jaden Hernandez, dos Estados Unidos, é um novato. Nós temos o Gray, da Rússia, contra... Na verdade, esse aqui, o Under não conseguiu participar, né, por motivos pessoais, então entrou no lugar dele o Aces, da Macedônia. O Aces é um veterano, o Gray é um veterano também. Nós temos aqui o Amos Moshorius, dos Estados Unidos, usando software Plasticity. Ele é um novato, contra o Dom. O Dom ele tem muitos anos de indústria, ele é realmente um personagem, é um veterano, ele é muito bom mesmo. E aqui na minha chave, nós temos o Darren da Inglaterra, ele é um novato. Novato é a primeira vez na competição, mas e as experiências pregressas nele na profissão, ele pode surpreender, né? Quando eu falo novato é na competição, porque com certeza quem tá aqui não começou ontem no CAD, né? Então tem a sua história, tem o seu valor. E eu aqui representando o Brasil, né? E usando o SolidWorks. Já era o primeiro bicampeão mundial e era um dos favoritos para essa competição. Então a gente começa dessa forma a chave. Então essa peça, nós temos aqui um tubo, ele tem aqui o perfil dele, e ele tem este perfil, essas medidas, e interno do tubo, nós temos a peça 2, que é essa amarela, que ela vai calçada nesse tubo, e tem essa geometria aqui, e essa parte aqui é maciça, essa parte em que interliga aqui. Então, né, comecei pelo tubo, o meu concorrente também, aqui estou na fase final, inserindo o material aço carbono no cabo, e o outro ABS para, né, então o ferro, aço e o cabo em ABS. Dei a primeira resposta e não está correta. Eu errei o comprimento, uma última cota da ponta, a ponta do lado oposto que não se mostra na tela agora, eu tinha colocado ela muito, um erro de digitação, ó, ela ficou muito longa. Olha ali, ó. Só isso, coloquei a cota que faltou, recoloquei a massa. E o meu concorrente, ele chegou a fazer essa parte desse tubo, mas ele estava fazendo o pega-mão ainda, estava com um pouco de dificuldade, então estava com uma grande diferença dele. Mas ele está de parabéns também, porque realmente é um desenho sob pressão, então você quer vencer dos seus concorrentes, então você tem que saber lidar com suas emoções, as emoções ofuscam muito o seu pensamento. Inclusive, olhar de fora da competição depois, como a gente está fazendo agora, parece que às vezes se erram cliques, se cometem erros, mas isso é absolutamente normal, né? Quando está sob pressão é diferente. Mas enfim, assim garanti o primeiro ponto. Então essa peça que foi dada como segunda batalha, veja, o material é único, um corpo sólido único. Eu preferi começar por essa parte redonda, que ela era mais fácil, e depois fazer esse corpo aqui total dela. Depois o corte, ó, que tem um corte esférico. E por último, criar as nervuras. Então, comece do fácil, vai criando uma base para as próximas cotas. E dessa forma, vai ficando mais fácil desenhar, né? Porque se você quiser desenhar aqui, sem ter a base onde estarão inseridas essas nervuras, vai ficar muito difícil. Então, vamos lá. Então, veja, a gente está desenhando o mesmo retângulo. Então mais pra frente no vídeo aqui, ó, desenhei já o cabo, desenhei a parte da base, fiz o corte esférico. E lá no meio, no plano médio, coloquei somente essas linhas simples aqui, né, com a nervura. Mas acabou não dando certa nervura por algum motivo. E o plano B foi fazer uma extrusão. Extrusão de plano médio. Ó, perfeito. Uma única entidade. Copiando de forma linear. Por último, espelhamento. E está correta. Embora faltasse 2 nervuras, a tolerância estava maior do que essa falta de massa. Seria um pouquinho de massa a mais do que eu dei, mas dentro da tolerância. Garantindo o meu segundo ponto e avançando na chave.
Então aqui na próxima, avançando na chave contra o Darin da Inglaterra, eu vou contra o Dom dos Estados Unidos, ele venceu o novato, o Dom, então ele é um adversário formidável. O Metabi também venceu contra o novato. Aqui nós temos dois veteranos, então o Aces venceu o Gray, Rússia, avançando também. Então os 4 atualmente nas semifinais são de elite, então aqui para todos os 4 competidores é muito perigoso a batalha, como nível de competitividade, a diferença entre os combatentes é muito menor. Então, qualquer pequeno erro pode ser fatal, né? Então, aqui todo cuidado um pouco nessas semifinais. Então, este aqui é a primeira batalha, este modelo aqui, o que à primeira vista pode ser um pouco complicado, porque tem muitas curvas, mas eu preferi aqui, ó, começar pela esfera. Veja, é uma esfera, diâmetro externo, interno e um corte. Você já tem essa geometria já totalmente terminada. Aí eu decidi fazer depois o cabo aqui, né, o cabo aqui lateralmente, uma extrusão. Por quanto? Maior do que o necessário, maior do que o necessário. Porque depois nessa vista aqui é possível fazer um esboço para recortar passante, dando o objeto completo. Lembrando que são dois objetos diferentes. Então o cabo feito de madeira, American Cherry, e a parte metálica de aço carbono. Aqui eu vou fundir a concha em uma peça única, dizer que é... Ó, o cabo é de madeira e o outro é de aço carbono. Mando a resposta, minha primeira resposta. Veja que o adversário ele ainda não fez o recorte externo ainda. Fez já. Ele também chegou na massa. O Dom também, ó, também está com a resposta incorreta. Cada um já queimou sua primeira resposta. Aqui eu estou fazendo algumas linhas para poder conferir algumas cotas. Aí quando eu percebi que eu fiz o coincidente com o lado externo, mas na verdade era interno, aqui tem 4 milímetros, a concha tem 5. Eu teria que alinhar com a parte interna. Aí eu descobri isso, aí eu comecei a trabalhar nessa alteração. Eliminar a relação ali que estava incomodando. Então veja, nervosismo existe. Era a relação tangente que não estava permitindo translar, agora eu consegui ali. E aqui no caso ele queimou a segunda resposta dele e ele não pode mais fazer nada no meu adversário. Eu tenho 5 minutos para dar a minha segunda resposta. Então, ó, aqui eu arrumei já para o lado interno, mas eu tenho tempo à disposição, né? Então eu preferi, com cautela, prudência, usufruir desse benefício e fazer alguns cheques, né? Algumas verificações adicionais. Que na verdade lá no alto, né, a lateral máxima dele, lá dizia acho que 22 ou 23, mas não é do ponto externo, é do ponto virtual. Então esse foi o erro que eu cometi. Ó, aqui também eu vi que faltou aqui, então eu teria que abaixar ele. Agora tem a altura total, um outro erro que foi reparado. E eu não, como eu estou desenhando lá no momento, não sabia realmente se estava tudo correto ou não, mas estava em busca de erros. Mas é isso aí, o ponto virtual é um ponto invisível e aquela era a cota que seria para usar. Ó, então aqui o ponto virtual é da onde parte a cota. Então eu coloquei a cota partindo do 3D daqui. Então esse foi o erro que eu cometi. Aqui eu fiz uma extrusão na cota nominal que eu coloquei coincidente. Então esse erro eu não consegui encontrá-lo. E aí... Enfim, né? Aí eu olhei bem, não encontrei nenhum erro, mandei a resposta. Enfim, eu dei a mesma resposta do que a anterior, porque olha o nervosismo, né? Porque eu tinha 2 erros, eu encontrei 2 erros. Um me adicionava massa, que é aquela parte de cima do cabo, e o outro retirava massa aqui, porque ficava mais curto. Enfim, esse acabou dando a mesma e não conseguindo marcar o ponto. Então, empatou nesse primeiro modelo. Essa aqui foi a próxima batalha. É uma cadeira que te leva lá para esquiar, né? Para subir, né? Tipo um teleférico. Veja que tem vários componentes. Então, encontrar esse aqui, ó. Nós temos 2 bancos. Que eles têm uma parte cavada internamente. Nós temos um tubo, que é esse aqui, o pega-mão, que ele entra dentro do outro tubo, ó, até uma determinada cota. E nós temos essa parte cinza que vai toda ao redor, né, que é um tubo
Aqui, ó, ele é um tubo, ele tem diâmetro interno e externo, ele não é maciço. E o pega-mão, ele é maciço. Materiais todos diferentes, então temos alumínio, aço e ABS. Colocando mais pra frente aqui, ó, eu primeiro fiz a parte lá superior num plano, depois eu fiz um plano novo só para fazer aquela parte aqui. Aqui eu tô na parte final mesmo, espelhando o componente. Eu já fiz o vazado interno dos bancos. O meu concorrente, ele tá também galgando, a gente tá bem próximo todos dois. O banco dele ele ainda não vazou, retirando o material, né? O banco tá todo quadrado. E aqui eu estou dando a minha massa. Veja aqui, estamos empatados. E não está correta. Eu começo a verificar, a procurar por erros. Ó, ele já terminou o vazado dele, o meu concorrente. Então ele está um pouquinho atrás, mas ele está chegando também. Eu já queimei a minha primeira resposta. E é um momento tenso, né? Porque verificando, procurando, observando, pode ser qualquer coisa. Ó, ele chegou com a resposta. E está correta. Assim, o Dom fez o primeiro ponto. O meu erro aqui foi porque... Aqui, ó, essa aqui, 8. Ele entra 8 dentro do tubo. Então, eu nem coloquei aquela cota ali. Era só o que me faltava para gerar o ponto naquela primeira tentativa. Então, Dom 1 a 0. E na nossa próxima batalha, que eu estou em maus lençóis, perdendo de 1 a 0, foi... Ó, esse aqui é uma bandeja aparentemente simples. A gente tem você pode desenhar o perfil e fazê-lo correr por todo o perímetro. E aqui no meio a gente tem, né, tudo preenchido de material. Então, aparentemente fácil, mas atenção. Então veja que os dois competidores, ó, ele já desenhou a parte externa com os raios, eu também, e os dois estão desenhando o perfil. Ele desenhou o perfil cheio, ele não quis vazar internamente, eu quis fazer já ele completinho. Ó, ele já fez a geometria, ele tinha que tampar agora esse interno. Eu também fiz, mas eu tô com uma pequena vantagem que eu já vazei internamente. Dei a massa, dei a resposta, ele acabou estudando para o lado oposto. Ele tinha que somar no mesmo corpo. Agora ele tem que vazar, ele está querendo fazer com o comando shell. Eu tô com a resposta errada. Mas olha, é um modelo fácil. Para verificar um modelo fácil, tu pensa, meu Deus, mas é tão óbvio tudo que... Como faz ter alguma coisa estar errada aqui no meio? Eu estava indignado na hora. E aí eu peguei o perfil aqui para começar a verificar as medidas um pouco. E eu percebi que, ó, não é de ir lá até dentro, mas daqui até a cota parte desses dois pontos. Então, uma cota estava posicionada errada e, né, SolidWorks se reconstrói tudo. E agora eu coloco a minha segunda resposta, arriscando realmente, porque se ela estivesse errada, daria 5 minutos para o concorrente terminar o modelo dele e seria fatal para mim. E está correto. Então, garantindo um ponto e empatamos 1 a 1. Esse aqui é o nosso modelo para final mesmo, entre eu e ele, digamos, para desempatar. Veja que é uma caixa bem simples, ó. Você tem a parte externa dele, tem um comando casca aqui também, temos uma prateleira aqui, ó, que pode ser também uma extrusão. E temos 4 pés, e girando ela, porque lembra, a gente trabalha em primeiro diedro, né? Os Estados Unidos ele usa ao contrário, então o rebatimento da vista é ao contrário do habitual brasileiro. Mas enfim, ó, temos também 4 furos passantes, e por cima nós temos aqui, ó, um furo grande vazado e 4 pequenos furos também somente da parte superior. Então, basicamente, extrusões e cortes, comandos bem básicos, você consegue concluir esse modelo. Como afinal eu vou acompanhar, eu vou detalhar um pouco mais, vamos ver a batalha completa e com comentários. Ó, veja, ele está... Eu já desenhei o First Blood, né, a primeira geometria eu criei, já coloquei a casca, estou fazendo a prateleira. Ele fez a extrusão só, por enquanto. Agora ele vai fazer um convert de entidade para dentro, né, offset para dentro para fazer um corte. Ele vai cortar a parte de baixo e de cima, tentando economizar o recurso. Eu fiquei um pouquinho parado porque eu estava entendendo o desenho, procurando cotas e pensando no próximo passo. Ele teve um pouquinho de problema para cortar até o final, ó, qual é a cota de final. Eu fiz a casca já mais rápido, com menos cotas, eu já consegui executar. Agora ele está fazendo
Ele fez 4 furos manualmente, veja, atenção, manualmente os 4, colocando a cota em cada um. Olha a coincidência, ele tá se embabacando um pouco. Eu estou na parte superior, ó, fazendo aquele furo grande. Coloquei a cota, posicionei. Agora os furinhos pequenos. Ó, ele já fez o corte passante, ele foi para cima agora, que é a parte que eu estou aqui finalizando. Ó, um furo ali. Copiei com esse centro aqui. Errei, fiz uma extrusão, tudo bem. Elimina. Mas eu não percebi ainda, ó, eu fui para frente. Veja que ele fez 4 furos laterais manualmente. Atenção, e eu estou fazendo uma cópia. Então, o primeiro está totalmente definido, a cópia por 4. Correto, corte total. Aqui eu vi que eu errei, né? Elimina e usa lá e faz já o corte passante. Simples, rápido, me custou poucos segundos. A massa, né? Já dei a resposta final. Ele está fazendo os pés agora. E eu tô com a massa ali pronta. Ele pediu a resposta em quilos, eu dei em gramas, então, né, eu acabei convertendo para ele em quilos, que era a unidade solicitada. E está correta, fazendo 2 pontos, 2-1 e vencendo essa semifinal. Realmente foi muito acirrada, né, perdendo de 1-0, conseguindo virar, foi bem decisivo. E veja, eu consegui vencer com muita folga, muito mais folga nesse último modelo. Mas vai do momento, se um competidor ou outro começar a errar um pouco, já começa a perder um tempo precioso. Mas enfim, vencendo e garantindo meu espaço na final. E avançando para a final. No outro lado da chave, entre Metab e o Aces acabou levando a melhor. Os dois são elite, mas ele é estudante, o Metab, e entende. E os anos de indústria, eles contam porque você acaba conhecendo tantos truquinhos do SolidWorks que, acumulando tantos truques que você conhece, acaba dando uma vantagem adicional do nível de experiência, né, de longo prazo. Mas o Metab, ele é infalível. Dependendo do modelo, se ele está... dependendo da situação, ele é muito rápido e eu quase perdi por segundos para ele uma vez. Mas enfim, o Aces avançou na final. Então nós dois vamos se afrontar. Já comentei ele, realmente ele é incrível, ele é muito rápido mesmo. E essa é a nossa terceira final juntos. Veja que é um karma, né? Ele está sempre presente, eu também. E foi bem interessante. Então, ele é o meu adversário para esta final. Então, este é o nosso modelo. Veja que tem múltiplos componentes, dá para se pensar num espelhamento. Fazendo um lado dá para espelhar para o outro lado, mas aqui tem uma surpresa, não é só a massa, mas sim, aqui a resposta é centro de gravidade. Então, o modelo precisa ser desenhado com essa orientação, ó, X crescendo nessa direção, Y para cima, e o Z na lateral. Então, ele teria que ser desenhado na exata posição indicada pela terna. E veja aqui a distância aqui do alto para essa barra aqui, que é de alumínio. Você tem a parte externa dele, né? Mas você não tem altura. Veja, então a altura é uma consequência do interliçamento, né, desses componentes aqui. Então, delicada essa situação. Então, na verdade, você poderia também desenhar com a terna ali orientada no sentido correto, sim, mas não na posição correta, concentro de repente naquela barra de alumínio, desenhe ela, você tem o espaçamento entre elas, desenhe ela, aí daria de desenhar essa interliça, tudo mais. E aí depois faziam... posicionava toda a geometria, como você colocou o centro aqui, posicionava toda a geometria para cima, para que, né, o chão ele bate bem na diagonal. Então poderia ser feita essa correção após. Eu tive uma ideia de fazer essa barra lateral aqui e transformá-la num bloco. Assim eu conseguia copiar e colar o bloco com muita facilidade. Ó, criação do bloco. Um bloco de SolidWorks. Então, copiar, colar, deixava ele muito prático. Ó, coloquei já ali no chão, ó, eu posicionei a barra no chão. Eu queria modificar ela para criar aqueles furos centrais. Aquele furo vai bem na... Ó, a primeira barra está fixa. Eu consegui... O meu concorrente, o problema é o mesmo que a gente estava enfrentando. Ele está tentando desenhar posições dos círculos todos. Olha, eu coloquei a segundo bloco, ó, eu engatei o diâmetro com o diâmetro, o central eu coloquei na parte central, e o interácio aqui,
entre eixos 300. Então, aqui foi definido a altura, que é uma cota que não existe no desenho. Então, aqui eu tenho uma vantagem que o meu competidor concorrente ainda não tem. Então, ele está, ó, veja, ele está buscando a solução, tá difícil para ele ali também. Então, veja, aqui eu descobri a opção, agora é só desenhar. Ó, eu estou criando um plano, queria um plano, não estou no meio aqui, eu queria um plano na parte externa. E como eu tenho já desenhado aquela estrutura ali, basta reposicioná-la por cima da anterior. Ó, eu fiz do outro lado porque primeiro começa por aquela externa. Veja que essa aqui está por cima da outra. Estudei os 4 cantos, tem um raiozinho, copiei para dentro. A entidade e a espessura eu sei, e aqui eu vou espelhar aquele componente mais interno, que eu quero o lado oposto dela. E elimino o que eu usei de base. Então veja que eu já tenho o primeiro X aqui embaixo, exatamente como, né? Como está aqui. E aí eu pensei, ó, se você pegar esse X e copiar para cima de uma entidade, a cota aquela que é, veja que ó, essa parte ela continua na frente, nos dois. Né? Então eu escolhi isso. Ó. Primeiro eu descobri a cota. Ó, a cota está lá, daqui ali. Eu não sei o número, é daqui até ali. Ó. Então, os dois objetos, transladar daqui até lá. Não digitei cota, mas é a medida exata. Então, copiei para cima. Aqui um momento de reflexão para ver o próximo passo, mas eu estou, a princípio, a impressão é que eu estou na frente do meu concorrente. Ó, ele está ali, ó, tem o tubo, mas está desenhando a parte externa. Eu já terminei as treliças externas. Agora eu vou desenhar a parte ali de alumínio. Ops, aqui um espelhamento simples, só que daí tem que ter o entre eixos na medida correta. E aqui só uma verificação, ok. Extrusão para dentro. Raio nos 4 cantos e fiz também este componente. Veja, ele está ainda na treliça. Ele já fez os tubos e está na treliça. Aqui eu estou começando a pensar nos tubos. Esse também está acelerando um pouco. Ele fez a barra e depois cortou usando o esboço dos tubos. Eu estou criando aqui os tubos também todos de uma vez. Aqui eu percebi que a posição deles, o plano está com a medida errada. Então eu tive que acrescentar aqui para que ele fosse na posição correta. E vamos espelhar tudo. Faltou espelhar a barra de superior. É um momento perigoso, porque eu estou próximo de terminar. Então, temos muitos componentes, precisa achar aqueles que são de aço, aqueles que são de alumínio. Não, alumínio, as barras. E tinha que dar o centro de massa. Dando uma olhadinha a mais. Então, eu abri a massa, mas não dei ainda. Dá uma olhada, porque às vezes alguma coisinha ficou para trás. Ele está fazendo a parte final dele, que é aquela barra superior. E eu estou verificando. Veja, ele tem que espelhar ainda. Ele está na parte final mesmo. Espelhamento completo. O Ace está vindo com a resposta. Eu tinha dado a resposta, mas ele não viu. Eu pergunto, está correta? Mas na verdade a resposta não tinha ido, né? O YouTube ele bloqueou a resposta por algum motivo, porque eram números estranhos. O Ace também deu um problema em mandar a resposta. A resposta do Ace está incorreta. A minha também está incorreta. É um momento delicado. Os dois competidores estão verificando o que será que eles erraram. O Ace também está procurando o erro dele. O Ace está em dúvida que material é feito aquelas barras laterais. Eu descubro que tem um pé só e eu vou querer fazer o segundo. Ó, ele fez os 2 pés embaixo, esse também cometeu o mesmo erro. Estava verificando se tinha realmente o corte na barra. Eu vi que faltou um corte lá. Ó, perfeito. Aí eu quase dei resposta. O meu concorrente, olha só, como ele não combinou, cada barra está separada em 2, ele tem muito mais corpos. Ó, ele estava selecionando cada um dos interessados no material correto. Ó, alumínio. E pegou a resposta. O Ace entrou com a segunda resposta e não está correta. Eu quase dou minha vendo que ele respondeu errado. Eu tenho agora 5 minutos. Aqui eu vi que eu não espelhei o componente de baixo. Aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa de estranha ali embaixo. Aqui o espelhamento é lateral. E queria fazer o segundo também. Ó, espelhei. Depois eu verifiquei aqui, opa, na verdade não tem nenhum. Inserindo o material, aí eu pensei, opa, não tem nenhum na verdade. Retira ele, retira. Terminei. Colocaram aqui, ó, um dragão no SolidWorks, um desenho de um dragão ali. Ó, embora não tenha os tubos, eu verifiquei realmente que furo que tinha ali, se realmente tinha um furo diferenciado ou não. Somente verificações últimas, enfim. O tempo está acabando, agora eu estou preparando a resposta e vai. Dessa vez eu escrevi no chat. Resposta correta, marcando o primeiro ponto na final contra o Aces. Próxima batalha é essa caneca. Então, o corpo da caneca, nós temos esse perfil aqui, né, com todas as cordas, então uma revolução já resolve. O segredinho aqui é esta alça aqui, é o ponto a ser resolvido. Então veja aqui, cortando aqui, ó, você veja que tem uma elipse,
que segue aqui, ó, a parte externa, nós temos o contorno completo da parte externa, raio 1, raio 2, raio 3. Então são 3 arcos. Mesma coisa internamente, arco 1, arco 2 e arco 3. E não dá para resolver com varredura aqui, porque é um perfil variável. Veja como ele engrossa ali, né? Então, enfim, eu busquei fazer a revolução externa. E aqui eu tentei fazer usando o contorno interno e externo, fazer uma extrusão, né, com raios, e não foi uma boa escolha. Na verdade, eu fiz com a parte externa, eu fiz uma... Desculpe, erro meu. A parte externa eu usei para fazer uma varredura com elipse, para fazer a parte externa. Depois usei o contorno interno para fazer uma outra varredura aqui. Então elas começam igual aqui. E aí vai para baixo uma varredura, vai para cima outra varredura. Eu tive um espaço vazio no meio. E aí eu preenchi ela com uma extrusão, né, de forma errônea. Eu pensei que daria certo. Mas enfim. Mas estava confuso. Eu pensei mas será que uma varredura única funcionaria? Eu até tentei. Primeira resposta com uma varredura única. E não funcionou. E a segunda vez com aquela estratégia que eu te falei, né, 2 varreduras e a parte no meio, também não deu. Então veja que a parte no corpo é muito clássica, ó, todo mundo já sai desenhando ela, fácil de entender e começar a desenhar. O Aces, ele está na minha frente. Não, na verdade eu fiz a parte externa, agora estou fazendo a parte interna para escavar, e ele está fazendo tudo num único perfil. Então, não necessariamente está na frente, mas eu fiz a primeira geometria sólida. Ó. Já cortei material, agora o raiozinho lá na frente, lá em cima. E também o chanfro diferenciado. Ó, o raio. Ele ainda, então, veja, eu já fiz a geometria, ele está com ela completa aqui. Agora empatamos. Os dois tentando desenhar agora a parte externa, né? São 3 raios, então veja que tangentes, colocar cotas, isso aqui se perde um pouquinho. O meu tá ficando já um pouquinho preto, então já tá mais definido. Ele tá muito azul ainda precisa inserir mais cotas para... Bom, então eu usei ela como perfil para... Tentei copiar e colar, mas não deu muito certo. E agora precisamos desenhar a parte interna. Ó, pretinha, consegui definir ela. A parte de baixo também. Agora lá, fazendo elipse. Veja, uma elipse interna varredura interna, varredura externa, para preencher aquele espaço. E depois aqui, eu fiz uma extrusão do meio para interno, né? Ó, tampá-lo. Às vezes, desenhar de uma forma diferente pode funcionar também. Aí eu pensei, mas não, será que a elipse e a varredura já funciona? Aí eu voltei atrás, coloquei o raio. Não, tem que ser uma varredura, tem que ser mais simples do que isso. Aí eu, né? E dei a minha primeira resposta. Não é possível que seja um loft, que seja uma outra coisa. Ó, não está correta a minha resposta. Aí eu entendi que realmente é outros métodos mesmo. Aí eu fui pra frente, né? Bem, vamos tentar então essa opção aqui com mais massa, né? Tá mais parecido. E lancei novamente a resposta. Veja que perigo se eu fizesse um ponto agora. E aqui ele falou que estava correto, mas na verdade... meu, que eu fiquei já agitado. O Ace também deu uma resposta ali dele, que tá errado. Aí depois, na verdade, a produção do Toby disse que, na verdade, eu pedi desculpas, mas na verdade a minha resposta não está correta, então não fiz o ponto. Então, eu gastei as minhas 2 respostas, dando 5 minutos de tempo pro Ace. Mas o Ace também deu uma resposta que estava incorreta. Então ele tem 5 minutos para verificar a parte dele. E assim, ó, como método, o Aces ele usou o Loft com as curvas guiadas. Ele usou a metodologia correta, essa alça seria correta. E agora tem que verificar tudo, o que está acontecendo ali, o que faltou, se tem alguma coisa errada. Mas o erro dele não foi ele ficou só procurando na alça. O erro dele tinha uma micro coisa ali, mas na verdade ele esqueceu o raio interno. Tem um raio interno lá que ele esqueceu. Aqui, ó, esse raio aqui, ó. Ele esqueceu. Esse foi o erro dele.
Então ele conferiu um monte de coisa, deu a segunda resposta e não está correta. Então empatou esse modelo também. Então essa aqui é a nossa próxima batalha. Batalha número 4. É um componente único. Veja que tem um raio de 20 aqui, ó, que segue externamente. Essa parte aqui é cilíndrica, mas tem um vazado interno. Temos raios internos aqui, ó, um raio também diferenciado. Complexidade 6. Eu busquei fazer essa extrusão externa aqui, ó, e colocar o raio de 20 em toda ela. Para tentar ganhar tempo. Ó, veja, eu coloquei a desenho a metade. Ó, eu tentei pensar mais simples, né? Extrusão. Ali, deixa pra lá. Extrusão total. Na verdade é 40 total. Raio de 40, que é 40 tudo, né? Desculpa, 20. Em cima e embaixo, ó. Eu vi que deu alguma coisa errada aqui na lateral, porque deveria ser um diâmetro perfeito aqui. Mas aqui eu vou perceber depois, na verdade. Então agora eu vou fazer aquele vazado interno. Veja, ele está tentando pensar algo como um loft com perfis. Eu tentei pensar de uma forma mais simples para ir para a próxima etapa, criar geometria para a próxima etapa. Ele está no esboço 2D, criando, né, em cada plano o seu esboço, a curva guia, está fazendo tudo certinho. E eu já estou pensando em outras coisas, o rasgo ali, é o jeito, né, que você desenha, né, faz a diferença também. Além de atalhos, métodos. Ó, que eu estou tentando criar aquele vazado interno. Ele tá tentando, mas aqui essa linha lateral ela tá estranha. Tá uma coisa um pouco orgânica, não tá tão... Veja, ó, não tá tão... O cilindro não é cilindro, é tudo spline, é tudo... É um loft, né? Eu aqui estou buscando fazer o rasgo interno. Eu disse que ia fazer um cilindro, mas ele teria que retirar aquele raio externo. Então, ele criou o próprio problema que ele tem que arrumar. Ó, aqui eu tirei o rasgo externo. Fiz o rasgo interno. Então, aparentemente, estou ganhando, olhando por esse ponto de vista, que eu estou mais avançado na modelação. Mas aqui eu comecei a ver que tem alguma coisa estranha com o modelo. Aqui eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer essa nervura antes. Mas veja, tem uma coisa estranha. Esse raio está muito grande em comparação lá. Esse raio aqui do modelo, ele entra mais, ele compenetra mais na parte final. E aqui eu não entro muito no raio. Então começa a ter uma coisinha diferente. Ó, veja que ele veio entrar aqui, ó, na parte cilíndrica quase. Agora o eixo está tentando também cortar a passante aquela parte interna. Aquilo já foi realizada. Olha só que estranho aqui, ó. Aí vi que o raio estava correto, mas aqui a distância não era 10, era 20. Não era 15. Ok, arrumei. Agora sim está um círculo perfeito nesses dois lados ali. Cortei tudo. É só a parte cilíndrica, né? A parte cilíndrica dali para baixo eu sei que a distância é um x. Então veja que aqui ele entrou um pouquinho mais, parece, ó, do que antes. Está mais correto. Um pequeno erro aqui de atualização. Nesse momento, ó, o Ace ele já cortou a parte interna e eu também. Mas o meu interno eu fiz o raio lá, ele ainda não. E eu tô aqui, tô reconstruindo a nervura. Ele ainda não. Ele está refletindo. Ok, nervura arrumada. Eu vi que aqui no canto deu umas coisas estranhas, que não existe aqui aparentemente. Ó, tem que fazer um corte também interno ali. Mas aquela parte lá não é muito... Mas de qualquer forma eu arrisco a resposta. E não está correta. Aqui eu estava suspeitando que seria aquele raio interno aqui, ó. Como na sequência de raios, né, que a gente sabe que no SolidWorks a sequência que você faz o raio vai dar um efeito diferente. Eu acho que isso afetou o meu modelo. O meu jeito que eu desenhei acabou afetando aquele raio. Então eu começo a suspeitar daquela área ali. Mas enfim, enquanto eu já dei minha primeira resposta e estou buscando o meu erro, o Aces avança no modelo dele. É um momento tenso. Veja que eu fiz primeiro aquele raio, né? Tentando coisas diferentes. Mas se eu faço esse raio aqui, ó, ele vai querer se propagar. E se eu desativo a propagação tangente, como eu fiz ali, ó, ele não se realiza. Porque, né, não consegue... Então tem que separar de repente em dois corpos. Enfim, eu não estava com muita ideia uma possível solução. Eu estava com poucas ideias do momento. E ali eu separei o corpo, né? São dois corpos diferentes. Vou fazer aquele meu raio que eu quero. Desculpa, eu só voltei ali e fiz o raio, né? Antes de fazer o raio vertical, eu fiz o raio este aqui, grande. Depois eu fiz isso aqui, né? Acabou dando o mesmo efeito. Até tentei usar o excluir face. Não foi... Porque senão assim eu estou no mesmo resultado do que a parte da última vez, né? Então não adianta dar a mesma resposta. Porque também olhando o desenho dele lá nas vistas e esse aqui, ó, não tá claro qual é a sequência que ele usou de raios. E aqui eu decido, ó, cortar em dois corpos diferentes para ficar mais fácil
a ação. Aqui eu fiz o meu raio de 20, ó, total, o que seria um cilindro perfeito. Mas eu perdi essa alcinha aqui, eu teria que recriá-la. Mas o fato é que aquele raio, ele circula aqui, ó, no 360 graus, de repente esticando aqui, ó, aquele raio que a gente quer refazer o último, ele seguiria mais o contorno. Daria um efeito um pouco diferente. Ó, então aqui, ó, né, uma extrusão direta como é, e lá como eu usei já para cortar, eu reuso mesmo o esboço, para cortar novamente o corpo, ó. Limpo lá dentro e o internamente, ó, é o mesmo sólido. Aqui eu corto totalmente a metade, que eu quero trabalhar só num lado. Meu concorrente aqui também está fazendo uma seleção, ó, também está difícil para ele, né? Ele está buscando também a solução. Veja, essa face, olha como vai lá. Tá uma coisa bem Frankenstein, então ele também tá complicado o lado dele. Aqui eu tô fazendo raios por face, que o raio era 12, não deu, né? 12 não vai. Então eu usei 11.99. Um velho truque que às vezes funciona. Tava tentando fazer o maior que eu conseguia, o maior possível, porque eu sei que tem uma tolerância de massa e isso é complicado. Ó, deu um efeito já diferente, ó, veja que essa aresta que ela vem mais lá, ó, semelhante um pouquinho ao modelo, mas tem muita face naquele cantinho, que eu verifico só que uma cota que realmente eu cortei, né, de forma correta ali, pequena verificação, e eu volto para minha situação lá da execução do raio. Olha, aqui eu consegui, né, filete de face, selecionando duas faces. Aqui deu um resultado um pouco estranho e com o corte, ó, eliminando um pouco, consegui limpar um pouco aquela área, deixando mais coerente, satisfatório para mim. O Aces que também deu a sua primeira resposta incorreta. Mas veja aqui, ó, tem coisas estranhas aqui, ó, veja que tem se ele já tinha mais de frente, olha só, tem um bico aqui, ó, né? Enfim, eu considero como terminei aquele raio lá, tá mais adequado. E agora eu tô refazendo aquela nervura abaixo. Ó, a gente está com 15 minutos de modulação, querem ativar o relógio Doom. Eu dou uma olhadinha ali na resposta. E eu sei que se eu dar a resposta errada, eu posso dar a chance pro meu concorrente. Aí eu vi que mesmo que eu tinha arrumado de um lado, mas tem o lado de baixo, né, o lado oposto da peça também tinha que dar aquela ajeitadinha, claramente. Uma olhadinha a mais que me salvou de achar um erro que já tinha sido descoberto. E disparo a minha segunda resposta. E não está correta a intolerância. E que incrível que não está correto. Aqui, eu dei uma verificada em todos os modelos, né? Mas esse aqui, eu ainda, até hoje, eu não achei o que tem de errado, né? Às vezes pode ser uma cota que está errada digitada, mas eu vi o entre eixos aqui, né? Mas parece que esse modelo verde está mais alongado do que o meu, né? Mas eu fiquei muito suspeito daquele raio ali externo, realmente não encontrei. Se eu encontrar a resposta, eu escrevo nos comentários dessa peça aqui, né, que parece essa peça verde aqui, para vocês. Enfim, então nós temos o relógio do 1, né, final, né, de 5 minutos para o Dom, então nós temos o relógio aqui de 5 minutos, né, estamos em 3 já para o Aces, ele está tendo um pouco de problema também com aquele raio interno, ele tá complicado para ele também. E assim, ó, acelerei um pouco o vídeo. Veja que ele deu uma arrumada mais naquela ponta ali, o raio está um pouco melhor e ele entrega a sua segunda resposta. E não está correta. Novamente, empatamos. Então, empatamos. E agora a gente entra no momento crítico porque a gente já completou todos os modelos que tinham, né, realmente chegando no limite de tentativas e desenhos. E agora a gente entra na morte súbita. O que isso significa? Que como eu estou 1-0, né, todo mundo só tem um direito de uma única resposta. E se você lançar a sua resposta e ela está errada nessa morte súbita, você dá o ponto para o seu concorrente. Então, nesse caso, se o Aces ele errar, o ponto já vem para mim direto. Mas como eu estou 1-0, eu poderia até arriscar que perdendo um ponto fica 1-1. Então eu tenho uma vantagem maior. Então não existe mais duas respostas, a resposta é única, única, única. Então essa aqui é o nosso último modelo, na morte súbita, única resposta. Veja que nós temos uma base quadrada aqui com 4 furos, né, de parafuso. Nós temos dois tubos, né, que se encontram aqui no centro, então tem que fazer o vazado de forma correta, né, uma geometria aqui, ó, que isso aqui, ó, não é o redondo, ó, essa forma aqui geométrica. E a parte de baixo, veja que tem a sombra aqui, ó, dos tubos, né, então tem uma espessura a mais ali também para tomar cuidado. E essa batalha é a batalha final. Veja que é um modelo de complexidade menor, né, 5, mais tranquila, mais feijão com arroz, coisas mais normais, aparentemente não tem nenhuma pegadinha. E vamos lá, análise completa desta última batalha. Então,
Eu já fiz a primeira quadrados, raios, extrusão. Agora o Eix fez. Eu tô completando lá os... Ó, errei ali, né? Na seleção. Eu tô fazendo agora os rasgos de parafuso. Não, e detalhe. No início dessa batalha, o meu SolidWorks, ele... Eu ia em arquivo novo para começar o modelo, ele não ia. Então eu tive que fechar o SolidWorks, reabrir, recondividir a minha tela com o Toby. E aí a minha tela voltou. Ele até fala. No início, né? Acho que tem um minuto que ele deixa o modelo no ar pra gente pegar a imagem e começar. E ele falou, ó, a gente perdeu o Ricardo. O Ricardo voltou. Então, ali eu perdi uns 40 segundos iniciais, mas olha, tentando recuperar, né? Então, ó, desenhando o segundo tubo. Ele tá desenhando, ele tá tentando fazer o tubo já com a parte interna pronta. O perfil. Ó, espelhou pra baixo, boa. E eu tô fazendo aquela geometria externa, né? O Edge fez o tubo passante já com o furo interno. Eu não, mas em compensação eu fiz já o tubo lateral. Só a parte externa. Que eu tenho que selecionar todos os pedacinhos do que incomodou um pouco, não foi muito prático. Enfim, estudei. Ele tá fazendo o tubo inclinado agora. Ele quer fazer já todo ele já, inclusive a parte interna. Ó, eu acabei de vazar eles a parte interna, né? Então o cruzamento dos dois tubos está correto, terminado. Precisou só fazer ali o chanfro dele. Quem está ganhando? Bem, a gente tá... Cada um tem coisas diferentes prontas. Ok, um chanfrinho ali. Então eu terminei a parte interna e externa dos tubos. Ele tá ainda na parte... Fazendo o segundo tubo, aquele inclinado. Eu vou fazer agora os parafusos. Eu acabei eliminando sem querer, eu acho. Eu tento fazer com casca a parte de baixo. Não deu, então vamos fazer da velha, bom e velho modo, manualmente. Veja que o Ace, ele tá se embabacando um pouco nesse encontro dos dois tubos, veja, né, vazar os tubos em comum, ele fazê-los combinar na parte externa e combinar na parte interna. Ele está usando, como ele usou múltiplos corpos, ele está tentando usar o comando intersect, para retirar o material adicional, né, o material a mais que tem desnecessário, só que isso está dando um trabalho a mais para ele, então ele está perdendo tempo nesse momento, né, então ele está perdendo vantagem. Ó, ele já cortou, boa, ele já cortou a parte de baixo. O que eu tô vazando o material agora, ali na parte embaixo, ele já tem pronto. Ó, ele combinou tudo, embora ele tenha um pequeno problema ali, ó. Ele tem que retirar isso ali, ó. Deleta, cancelar face, perfeito. De novo, ó. Ah, ali ainda tem alguma coisa errada lá dentro ainda. Então veja aqui. E eu tô vazando o meu material ali, né? Retirei ele já. Agora eu tô fazendo aquele adicional, ó, perfeito, né, que é a sombra, uma espessura a mais que tem. Eu tô reconstruindo o que eu tinha retirado antes. E agora eu vou reconstruir a sombra lateral, é a minha última operação. Enquanto ele tá arrumando aquela parte interna ali, que ele tá tendo um pouco de problema, ó, eu tô lá, ó, offset, um pouco mais pra dentro, uma cota que eu não sei quanto é, eu chutei mais ou menos, ó, mais ou menos no meio, até aquela face ali, perfeito. Aí agora eu faço um convert e simplesmente extrusão. Isso é modelação pura, isso aí é incrível. De material, eu dou aquela olhadinha a mais. E aí ele percebeu que não é um tubo, ó. Aquele tubo inclinado, ele não é um tubo redondo. Ele tem uma geometria e dois furos ainda. Então aí ele percebeu que tem aquele... Agora ele vai começar a desenhar aquela parte. Eu tô pronto, dei uma olhada a mais. Porque aqui se eu responder errado, o ponto vai pro Aces. Então é muito delicado. Mas, ó o Caio ali. Vamos, Ricardo. E eu acabo dando a resposta, arriscando. Porque eu sei que eu tô 1 a 0, eu vou arriscar. E está correta, garantindo mais um campeonato mundial de modelação 3D. Terceiro título. Primeiro competidor a obter 3 títulos. Já era o primeiro a obter 2 títulos. O primeiro a 3 títulos. E... o método funciona, tá garantido, tá convalidado. Então é isso, a gente fez a análise de como foi o prosseguir da competição através das batalhas, com alguns detalhes, o que estava errado, um pouco de estratégia de desenho, enfim, toda essa nuance, com uma ênfase mais aprofundada na parte final, né, que era realmente crítica que se tornar campeão ou não, enfim, toda essa esquemática. Se você vê um pouco como eu desenho, o jeito que eu desenho é uma coisa muito natural, muito normal. É um método. Eu tenho quase 20 anos de SolidWorks, já testei de tudo lá dentro. E se você vê eu desenhando, algumas coisas você entende. Ah, ele fez isso, usou gestos de mouse, chamou o comando ali, clicou ali. Olhando o seu repertório de conhecimento, você vai entender alguns movimentos que eu faço. Outros você não vai entender, não vai saber o que eu estou apertando, o que eu fiz, o que... né? Então, existe uma parte oculta. Enfim, eu estou concentrando esse conhecimento de velocidade num mini curso, onde você vai poder ser mais rápido, vai ter esse superpoder da velocidade. E onde você for, você vai ser uma figura de destaque no seu grupo de projetistas, você vai ter uma produtividade mais elevada, então se você produz mais, você pode ganhar mais. No CDT,
E no freelancer você fecha mais serviços. Então é um poder que você usa conforme você quer, conforme é melhor para você. Então, está você decidir o que você vai fazer. Quando eu fiz, claro, muitos saltos na vida, mas um grande salto que eu fiz foi nesse momento, que eu tinha, há 10 anos atrás, eu tinha muita agilidade já, muita mesmo, e fiz um salto. Esse salto foi vir para a Itália, minha habilidade chamava muita atenção, já ganhei bem aqui, já comecei ganhando muito bem. Aí agora eu estou na minha segunda empresa na Itália, que dei mais um novo salto, né? Mais 40% no salário. Então, de salto em salto você vai acontecendo. Agora, se você tiver esse conhecimento de velocidade no SolidWorks, você consegue fazer um salto e prosperar ainda mais. Mas onde é que está isso? Bem, esse material eu estou preparando nesse exato momento. Mais alguns meses eu vou conseguir concluí-lo. E você pode encontrá-lo no site bibliotecadoprojetista.com, que está aqui na descrição. E lá dentro você vai encontrar um curso Seja Rápido no SolidWorks. Pode deixar o seu contato, que assim que ele estiver pronto esse curso, você vai ser notificado. E é uma coisa que é um curso raro. Raro porque não existe no mercado, esse conhecimento não está disponível. Então não existe. O que acontece quando tem uma coisa que não existe e você vai ser um dos primeiros a beber dessa fonte? Pioneirismo, né? Então aí você vai alavancar. E os seus concorrentes ainda não conhecem, ainda estão no tradicional velocidade de trabalho. E, enfim, é isso. Quando a gente troca, a gente prospera. Então, nós dois aqui nós vamos trocar, você vai prosperar, eu vou prosperar também. Então, o segredo é a troca. A gente troca, a gente amplifica a nossa consciência. E é o que há de mais belo nesse mundo, né? Amplificar o nosso saber, né? E isso é muito bom. Enfim. E prosperar, né? Assim todo mundo tem uma vida mais tranquila e é o que importa, né? Um nível de tranquilidade maior e um estresse baixo, né? Então, viver bem, ficar tranquilo. Enfim, essa é a minha mensagem de hoje, com a análise do vídeo, essa notícia que eu quero divulgar para vocês, esse meu jeito de desenhar eu vou divulgar, porque, cara, eu ganhei 3 vezes. Ganhei 3 vezes. As últimas 3 vezes que eu entrei na competição eu ganhei. Cara, não é uma simples coincidência, tem alguma coisa ali. Enfim, eu quero divulgar, eu quero deixar disponível para você também prosperar. E, enfim, um grande abraço para você e uma boa semana.